aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje voltamos à normalidade, vamos falar da política nacional, porque tem muita coisa e coisas importantíssimas que precisamos comentar. A começar aí com o PT, que já admite a vitória de Bolsonaro. Mas vamos abrir o vídeo trazendo algumas notícias positivas do governo federal, falar um pouco mais sobre o motociato, algumas coisas do governo, depois falar da imprensa, é sempre um prato cheio, mostrar as últimas narrativas que tentaram criar aí contra Bolsonaro. Bolsonaro ontem, né? Tá no modo campanha já, tá soltando uns memes aí, algumas coisas engraçadas, a gente vai comentar sobre isso. E aí sim entramos assuntos um pouco mais sérios. O pessoal do PT já admite a vitória de Bolsonaro e não para por aí. Tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, como a movimentação que ocorreu no estado de São Paulo. E envolve o Márcio França. E como eu tinha dito para vocês um tempo atrás, eu acho que ele pode ser o candidato a governo e não o Haddad. E isso muda algumas coisas que a gente tem que comentar. Também teve uma confusão que envolve o Paulinho da Força e o Lula preocupado com a renovação do Congresso. Tá preocupado. E sobre isso a gente conecta no próximo tema. Tem até a foto ali, né, do pessoal da Câmara, que eu acho que tem muita gente satisfeita que realmente deseja renovar a Câmara. Algumas pautas que a Câmara anda discutindo e vai discutir nos próximos meses, anos. E alguns eventos que ocorreram aí nas redes sociais, como por exemplo, né, a possível compra do Twitter. E por fim, temos a terceira via, espero que dê tempo pra gente comentar, mas o senhor Sérgio Moro aí, né, em mais uma confusão que envolve aquela questão lá do TCU, que tá dando um bizu na vida dele, uma possibilidade dele ficar inelegível e coisas que envolvem o Dória e o PSDB. E até a Rosângela, né, chateada com um senador do Podemos. Mas vamos começar aqui já com a notícia do governo Bolsonaro. Notícia boa, notícia rápida, envolve a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Nesta tarde, no caso dia ontem, em mais uma ação conjunta com a Polícia Federal, prendemos um dos principais líderes da organização criminosa do país, o PCC. O governo Bolsonaro segue trabalhando, né? Isso realmente é combater o crime e a corrupção. PRF Brasil, Rondonópolis, Mato Grosso, 807 quilos de farinha de trigo. Mais de quase, né, 100 milhões de prejuízo. O governo atual não tá dando moleza não, né? E sobre isso, Bolsonaro ontem fez um pequeno tweet nas redes sociais que era o seguinte, ó. Enquanto falavam que a violência aumentaria em meu governo, alcançamos em 2019 e 2021 a maior redução e o menor índice de homicídios em 15 anos. Estamos há 3 anos quebrando recordes de apreensão de drogas e prejuízos. O pessoal gosta aí, né, fazer essas coisas erradas. E isso incomoda muito o peixe grande. Se incomoda, hein? Se incomoda, mas aqui ninguém fala. Você vê, né? Conforme o governo intensifica o combate às drogas, os homicídios caem. Uma coincidência, né? Coincidência. Força Tarefa das Águas já levou água para mais de 875 mil pessoas que vivem em localidades afastadas. Ontem, infelizmente, teve que comentar um assunto, né? Que o governo aí com Bolsonaro tende a piorar, tende a ser pior, etc. Eu até entendo, assim, que o Brasil existe problemas, existem coisas aí que realmente acho que todo mundo esperava melhorias. E em alguns pontos, eu acho que depende realmente de quem vença, porque não depende do executivo, mas depende dos outros poderes, outros setores, pode até vir a piorar. Mas, gente, essa daqui é aquela tipificação que literalmente chega no fim da linha. Chega assim, o povo sente na pele, porque tá bebendo, né? É água. O líquido da vida. E ainda mais uma... Como é que eu posso falar? Mais uma iniciativa, né? Mais uma jogada aí sensacional do governo. No fim da linha. O governo Bolsonaro coloca fim na espera de mais de 10 anos. 10 anos. Vem desde os governos do PT. 10 anos. E publica Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O que é que isso significa? Só vou ler aqui, ó, esse pedaço a gente mostra pra vocês uma coisa. Ó. O plano prevê fim dos lixões no Brasil em 2 anos e reaproveitar 48% dos resíduos, reciclagem, né, o que o pessoal prega, para ajudar até no meio ambiente, que falam que Bolsonaro quer destruir o meio ambiente mundial. O documento sai 12 anos após lei que cria a política nacional. 2010. A gente tá falando de 2010. A culpa é de Bolsonaro. Bolsonaro é o pior presidente do Brasil, né? Finalzinho ali do governo Lula para começar o governo Dilma. Passou todo esse tempo. Ninguém fez nada. E aí Bolsonaro ele comenta sobre isso de forma bem sucinta. O governo do Brasil
junto com o pessoal de Minas. Primeiro leilão de resíduos sólidos urbanos do país vai gerar mais de R$ 1 bilhão de investimentos e serviços no estado. O projeto para concessão é inédito e formatado nos moldes do Marco Legal do Saneamento. Olha o Marco Legal aí. Mais uma vez ajudando de tabela. 1 bilhão de investimento. Reduzir lixão é reduzir doenças, né? Porque vai acabar ratos, essas coisas todas. Vai, inclusive, diminuir, né, a fila do SUS, etc. Contribui com o meio ambiente e 1 bilhão de investimento. Acho que gera uns empreguinhos, né? Acho que gera uns empregos. Mas é aquela típica coisa que ninguém vai ver na imprensa. Hoje, tem uma notícia aí que pode alegrar muita gente. O Queiroga aí deve fazer um pronunciamento. O Estadão aqui trouxe um resumo e, para minha surpresa, o Estadão aqui até já... Não posso falar, né? Tá até meio que ajudando o governo, o pessoal aí para não ficar meio chateado, que às vezes tá esperando muito e não vai receber tudo o que espera, que todo mundo espera que a normalidade volte com tudo, mas talvez não volte 100%. E por quê? Olha só, Queiroga escolhe as palavras no anúncio sobre o fim do estado de emergência. As palavras que ele vai utilizar, né, estão sendo minuciosamente escolhidas. Isso aqui eu acho que é bom. Eu realmente bato palma, porque nesse momento não pode dar espaço para mais ataques aí vindo da imprensa, da oposição, etc. E aí, para Jair Bolsonaro e seus aliados, a expectativa é de que o ministro decrete o fim da pandemia. Eu acho que Bolsonaro realmente já deve saber o que se vai ou não vai. Mas, olha só, mas como problemas complexos não têm soluções simples, a previsão de técnicos do Ministério da Saúde envolvidos nessa decisão é que o ministro apenas sinalize que estão dadas as condições para que seja levantada a emergência sem dar detalhes nem publicar a portaria que estabelece as regras para isso. Pô, então vai ser só uma ilusão? O governo vai enganar todo mundo? Pô, não ia ser o fim, agora não vai ter o fim mais? Calma um pouquinho. Os pormenores deverão ser destrinchados a seguir e vão demandar conversas com representantes de estados e municípios. Porque talvez não acabe de vez o Queiroga chegue lá e coloque uma portaria. O próprio Estadão explica. Ó. Em Rosco, retirar o estado de emergência significa mexer em 172 normas vinculadas à pandemia que vão desde regras para o teletrabalho até o funcionamento de repartições públicas. Essas normas são apenas as de nível federal. Ou seja, há outras inúmeras em estados e municípios e que não poderiam ser revistas do dia para a noite. Então assim, pode fazer, mas requer um certo tempo. Tá, e os estados e municípios? Eles querem resolver? Eles querem voltar à normalidade? Segundo o Estadão, secretários estaduais de saúde já avisaram que queriam 90 dias para a transição. Eles não são contra a revisão do estado de emergência. Só querem esse tempo aí, porque o argumento precisa desse regime para comprar medicamento, imunizante, né? E que ainda não tem um registro definitivo na Anvisa, etc. Se é isso não, sei que também já teve muito tempo para se adequar, mas não acho que caso o governo não acabe com tudo, não é de má vontade, né? Realmente não, essas questões burocráticas não são tão simples, mas com certeza todo mundo quer a volta da normalidade. E aqui falando um pouco de Bolsonaro, se mostrar algumas imagens, vejam só isso daqui. Ontem tava ali comendo uma pizzazinha no Guarujá, tinha só uma galerinha, né? Onde vai, se encontra com o povo. Rapaz, pode falar o que for, pode reclamar dele, pode estar insatisfeito do governo. Eu acho que só não vão falar que Bolsonaro, como é que a gente pode falar, né? Ele só vai em locais controlados. Tipo Lula, que vai no sindicato, vai na pessoa da CUT, vai na sede dos partidos de esquerda. Acho que Bolsonaro ele vai em qualquer lugar. Ainda que o pessoal vai e faz, ele vai lá. Não tem esse problema. Aí ele fez a motociata. E muita gente ficou de choro. A Zé Landuca veio lá. Não precisamos de motos poderosas e homens brutos. Precisamos voltar a sonhar com um Brasil possível para todos. Bolsonaro respondeu apenas com essa imagem. Lá vai ele, procurar confusão. E essa imagem já rendeu. Eu nem coloquei aqui, era para eu ter colocado. Eu coloquei nas outras imagens o engajamento que isso daqui teve. Eu até comentei no passado, né? Acho que quando a campanha realmente começar a falar assim, vai Bolsonaro, fala aí, vai, se solta. Acho que a coisa vai melhorar ainda mais, viu? Se tá ruim pro Lula agora, imagina daqui a alguns meses. E quem também veio reclamar foi a Anitta. A bandeira do Brasil e as coroas da bandeira do Brasil pertencem aos... Desculpe, as cores da bandeira pertencem aos brasileiros. Representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim. E aí Bolsonaro fala, realmente concordo.
e colocou, se eu não me engano, 22 bandeiras e um legalzinho. Só que não para por aí, que depois ele falou isso daí, a Anitta começou a dar piti na rede social, começou a gritar, saiu até matéria na imprensa que a Anitta bloqueou o Bolsonaro. Ela bloqueou o Bolsonaro, tá puta da vida. E ela, depois ela fez uma thread bem grande, e a gente vai ver duas coisinhas. Uma é essa. Na verdade aqui já é da thread. A bandeira do Brasil, as cores, né, pertence aos brasileiros. Aí o Técio fala, pô, verde e amarelo sempre foram as cores do Brasil e dos brasileiros. Quem trocou a bandeira nacional por símbolos ideológicos foi o pessoal da esquerda. E aqui tem algumas imagens, né? O pessoal colocando fogo na bandeira, uma manifestação comum da esquerda, que você vê, sei lá, a bandeira ali, eu acho que é um U, UJS, deve ser União da Juventude Socialista, PCB, foi esse martelo, todo mundo de vermelho. Então assim, se a bandeira do Brasil hoje está ligada a Bolsonaro, porque os apoiadores de Bolsonaro realmente gostam do Brasil, né? O pessoal da esquerda parece que não faz muita questão do verde e amarelo. E aí que foi engraçado, que ela fez lá uma thread para reclamar e dar estratégias de como você tem que combater o bolsonarismo. E ela fala o seguinte, ó, começaram a usar as músicas dos artistas que odeiam dele no fundo dos seus stories sobre o governo. Agora a estratégia do lado oposto precisa ser citar o nome dele o menos possível. Eu trocaria o slogan Fora Fulaninho para Muda Brasil. Muda Brasil. Muda Brasil. Isso aqui na verdade é um vídeo que a Elisa colocou. Muda Brasil, muda de verdade. Você lembra daquela musiquinha das eleições de 2018? A Elisa até ficou brincando. Eita, a Anitta é bolsominion, tá lá botando a musiquinha o Muda Brasil, que era a campanha de Bolsonaro. Mas brincadeiras à parte, o que Bolsonaro fez? Após ser bloqueado pela Anitta, coloca lá no Stories o bloco da Anitta e com a música da Anitta. Mas perturba, viu? Que esse homem perturba. Aí tava lá. O velho tava doido, tava louco. E ele também teve tempo, né? Ele saiu o dia todo andando, aproveitou o feriado de Páscoa, encontrar aí as pessoas. Eu achei esse vídeo aqui muito bonitinho. A Tsuki pegou aqui. A senhorinha, parece a vozinha de todo mundo. Assim, vem cá, Bolsonaro, deixa eu tirar uma foto. Aqui é a minha geração aqui, ó. Tira, menino. Eu tinha. Ih, rapaz, vai dar problema em casa, viu? Da mesma geração. Cuidado, viu, Michele? Brincadeira, né, gente? Brincadeira. Aí você vê, né? Por onde vai. Eu sempre fico, acho que o som alto com esse negócio. Por onde vai? É o carinho. Anda, aí, como que não quer nada. E o Lula? Que dia o Lula vai pisar na rua? Até tá tendo confusão. Tem um lado que quer que o Lula pise na rua, tem outro lado que tá criando aquela narrativa que o Lula não pode pisar na rua por causa da segurança dele. Mas vamos continuar. Brincadeiras à parte, sem querer passar muito pano, tem algumas coincidências que são muito engraçadas, né? O pessoal bateu aqui essa foto. O ativista falou o seguinte, chega a ser profético. Você vê, né? Tá lá Bolsonaro, o pessoal lá de moto, relembra ali durante o período do Império Brasileiro, né? Vai que cola. E aí o pessoal tirou as últimas horas aí pra relembrar várias fotos de Bolsonaro, né? Você vê lá atrás, quando ninguém queria, né? Agora todo mundo quer. Agora todo mundo quer colar com ele. O pessoal relembrando. Não é de hoje. É de hoje que ele não foi assim, né? Não chegou lá de uma hora pra outra. Fico triste às vezes porque eu vejo essas imagens e falo, pô, cara, todo dia ele apanha tanto da imprensa, às vezes até da própria direita de alguns setores. O cara tá aí, né? Ele não criou essa ideia que ele é direita, que ele é conservador, etc., do dia pra noite. Eu acho que tem vários registros aí históricos sobre as lutas que ele já emplacou. E achei essa imagem também bem bacana. Sei lá, domingo de Páscoa, né? Fazer um vídeo um pouco mais diferente. E mesmo diante disso tudo, motocicletas, um clima de festa, né? Um clima de feriado, a imprensa brasileira não consegue, sabe? O coração não consegue ter empatia, não consegue se sentir sensibilizado. Eu não tenho como contar. Agora sim, eu acho difícil de acreditar que só foram 3.700 motos. Eu acho difícil. Pode ser que seja, mas eu acho difícil. E eu acho difícil, até porque o Balboa fala, né? O mesmo veículo de imprensa
que tinha matéria pré-pronta e soltou, anunciando aí que a rainha tinha vindo a óbito. Falou que tinha 3.700 mortes. Confia. Pode ser que seja verdade, mas fica difícil, né? Levar a mídia a sério hoje em dia. Como, por exemplo, inflação afasta brasileiro de conquistas do plano real. A Ilona fala o seguinte, Ilona Bexhaz, não é essa boa não, viu? Essa é do bem. Bom dia a todos, menos para a editoria do Estadão, que precisa agradar o PSDB para garantir paz no almoço de Páscoa. Inflação é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Já teve alguns estudos, o pessoal mostrando que essa política não... A política durante a pandemia, do fica em casa, etc., não foi muito bem aplicada. E isso gerou problemas. Mas o maior problema é Bolsonaro. Eles pintam como problema se fosse Bolsonaro. E sobre isso, se teve um líder mundial que defendeu que as pessoas tinham que ter o direito de trabalhar, foi Bonorinho. O tio Olavo Valente trouxe aqui esse pequeno compilado que eu achei bem interessante, porque ele coloca ali umas matérias de 2020 e algumas de 2022. Porque em 2020, enquanto Bolsonaro falava, pô, não dá pra fechar tudo, gente, pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo. A imprensa batia em Bolsonaro e, nossa, colocava em cima, né, de um... Como é que pode falar? De um... Sei lá, colocava em cima de uma bandeja de prata, assim, falou, sabe? Quase erguia aos céus como se fosse um ídolo. O presidente da Argentina. A Argentina congela preços dos alimentos por 3 meses para conter a inflação. Nossa, sensacional. A Argentina congela por 60 dias os preços dos combustíveis. Nossa, aí, ó, Bolsonaro, ei! Segundo isolamento, a Argentina tem poucos óbitos e presidente bem avaliado. Isso aí. Agora em 2022. Inflação ao consumidor na Argentina sobe 52,3% em 12 meses. A Argentina eleva a taxa de juros a 44,5%. Na Argentina, 44% da população dos centros urbanos estão abaixo da linha da pobreza. A mesma imprensa que tratava o presidente como um grande herói está calada. Até a matéria da imprensa, mas não tem a mesma repercussão. Só notinha ali, mas não tem mais horário nobre, não tem mais jornalista verificado no Twitter fazendo essa comparação. Está todo mundo quieto. Todo mundo quietinho. Porque senão não dá para colocar a culpa em Bolsonaro. E vale lembrar que o Lula tava lá na Argentina, né? Tava lá na Argentina, amigão dele. O Fernandes é amigão do Lula. Mas vamos continuar. Olha isso daqui. O governo alemão pede que a população economize energia para irritar o Putin. Vai dar certo, tá bom. O Balboa diz, bem-estar social europeu acabou. Se você puder usar um trem ou bicicleta durante a Páscoa, é bom também. É bom pro bolso, né? Irrita o Putin. Olha a importância do setor energético. Olha como é complicado uma transição assim intensa de uma matriz energética para outra. Aí você fala assim, cara, tá aí. E como é que a gente vai solucionar o problema? Porque os países, eles continuam precisando de energia para funcionar, para se expandir, para ter novas empresas, gerar novos empregos. A situação lá na Europa tá bem ruim. Isso vai ter impacto ao redor de todo o planeta. Mas vamos colocar a culpa em Bolsonaro. Uma coisa aqui que eu também vi, achei interessante, porque cobram Bolsonaro sobre uma reforma administrativa. Beleza, acho que todo brasileiro quer a reforma administrativa. Acho que o Bolsonaro ele pode contribuir fazendo diria uma pressão, sabe? Ele pedir, falar, pô, isso aqui é importante, temos que avançar com esse tema. Mas a palavra final cabe ao legislativo. Agora sim, o que depende do governo, de verdade, que são questões que envolvem, por exemplo, concursos, etc. A gente vê aqui que a máquina ela teve uma redução significativa. Você vê ali, ó, sai de 630 mil cargos para 583 mil, a redução de quase 10%. Você vê que vem, né, de FHC, não, do Sarney estava no ápice, né? Aí veio caindo, bastou Lula, olha só, foi exatamente em 2002, ó. Bastou Lula sentar, o gasto do governo começou a subir, né? Mais e mais funcionários. Até o Temer, e aí caiu. Primeira vez que tem uma queda. Mas tudo bem. Esse assunto aqui eu poderia ter trazido mais à frente, que envolve aí o Congresso. Na verdade, envolve redes sociais, porque é aquele tema, né? PL 2630. Mas vejam só. Teve um caso aí que está envolvendo o WhatsApp.
Bolsonaro falou aí que tá chateado com o que tá acontecendo, que um recurso novo meio que não vai vir pro Brasil nesse momento, por causa de um acordo, etc. Ele quer ver se ele vai conversar, vai tentar lidar com isso daí, que são as comunidades, que são grandes grupos, algo similar ao que tem no Telegram. E aí a imprensa noticia da seguinte forma: lá vem um Sakamoto, né, ligado ao PT, chororô de Bolsonaro é recibo da saudade de disparos em massa pelo WhatsApp. Nunca foi provado nada sobre isso. Nunca foi provado. Até a matéria que fazia a denúncia não tinha substância dentro dela. E a Elisa traz aqui 3 matérias, que acho que essas o Sakamoto faz questão de esquecer. 2020. Canais do PT no WhatsApp são bloqueados por disparos em massa. Não de Bolsonaro. TSE multa Haddad em 176 mil por propaganda ilegal contra Bolsonaro. Coligação eleitoral do petista pagou 83,3 mil reais para impulsionar na internet conteúdo negativo contra o presidente. E 2021, por unanimidade, o TSE absolve a chapa Bolsonaro Mourão e arquiva as ações. Mas a imprensa pode falar o que quiser. Será que vão falar que isso aqui é fake news? Vão falar que é fake news? É fake news? Não é fake news! Porque não tem nada. A justiça arquivou, né? Absolveu, na verdade, por unanimidade. Mas pode falar o que quiser. Ano de eleição, eles estão se esforçando. O Noblar. Como Jair Messias Bolsonaro ameaça o Estado de Direito no Brasil. E aí tenta colar a imagem como se Bolsonaro fosse a Le Pen. E olha que subtítulo. Só podia ser o Noblar. Le Pen na França não esconde que jogará fora das 4 linhas da Constituição. Em algum momento Bolsonaro já jogou fora das 4 linhas. Ele pega o termo de Bolsonaro, cola os dois e fala que ela não vai jogar fora. E a matéria é construída do início até o fim para falar que Bolsonaro tinha que deixar claro e ser sincero que ele não vai respeitar as regras. Na última quinta, o jornal Le Monde estampou em manchete de primeira página como Marine Le Pen ameaça o Estado de Direito. O Le Monde é um jornal da esquerda francesa. Le Pen é candidato da extrema-direita que disputará o segundo turno da eleição presidencial francesa com Emmanuel Macron, o atual presidente. E o Vinícius Guerrion fala o seguinte: método, imprensa da França rotula Le Pen como extrema-direita. Além disso, afirmam que ela jogará fora das 4 linhas. Alguma semelhança ao que fizeram com o ex-presidente americano? O que fazem com o Bolsonaro? Para a parte importante da imprensa, a democracia só existe com a esquerda no poder. Isso daqui é interessante quando você relembra o que aconteceu naquela Brasil Conference. Se isso aconteceu por causa da Brasil Conference ou não, não importa nesse momento, eu só quero te levar a uma reflexão. Caso isso daqui, caso isso daqui tenha acontecido, você pode ver de forma assim bem clara como é que funciona um think tank. O que é um think tank? É um debate de ideias, surge ideias para essas ideias depois serem propagadas na sociedade. Durante a palestra do Sérgio Moro, quando chega ao final o moderador, que é o Hussein Kalou, ex-assessor especial da presidência do governo Michel Temer, ligado ao Movimento Agora, Nazabó, Luciano Huck, etc., ele fala que não existem 2 extremistas, não. E ele corrige que só existe um extremista, que se chama Bolsonaro. O Lula é um democrata. Aí você vê que vem nessa mesma linha. Na mesma linha. Então você vê aquela ideia que foi gerada lá atrás, talvez não foi, talvez também já é uma ideia antiga, né? Muitos defendem. Mas caso isso tenha correlação entre uma coisa e outra, é para isso que serve um think tank. É como se fosse aquele carro do briefing, né? Você pega assim, uma ideia e fala assim, ó, todo mundo tem que falar isso daqui. Porque as pessoas daquele determinado grupo vão assistir aquelas aulas, aquelas palestras, e aquela ideia vai crescer dentro da sociedade. Essa é a principal função de um think tank. Vamos continuar. Imprensa não pode repetir, em 2022, a fraude cognitiva dos 2 extremos quando só há um. Eu falei o que eu falei porque eu sabia que essa matéria estava aqui depois, né? Você vê, só tem um extremo. Bolsonaro. Não pode fazer, tem que deixar claro. Tem que deixar claro que só existe um extremista e se chama Bolsonaro. É o desespero, o Constantino fala, né? Desesperado. Convoca o restante da imprensa tucana a assumir o lado do democrata moderado que idolatra Fidel Castro, Daniel Ortega, Maduro, honesto. Vamos continuar. E essa daqui, hein? Saiu ontem. Durante a Páscoa. Eu vou mostrar. A gente já comenta. Vamos ler aqui o que o Carlos Bolsonaro diz. Essa é baixa.
O ódio da imprensa com Jair Bolsonaro vai além da seletividade suprema. Nunca antes toda uma engrenagem gira diariamente para desgastar com mentiras e desrespeito um presidente. No final de semana cristão não seria coincidência, mas ideal para escancararem seus interesses. Vou mostrar aqui, ó, com a formatação, até a foto do senhor Luiz Francisco Carvalho Filho. Seria Jair Bolsonaro agente secreto de Satanás? Eu acho que os cristãos nunca foram tão bem representados. Mas vale tudo, vale tudo. Seria Jair Bolsonaro iletrado, malandro, beligerante, falsário da Bíblia e da luta do bem contra o mal, um agente secreto de Satanás? Fica a dica de samba enredo, não se indica, só que é um samba enredo aí pro carnaval. E para a alegria geral dos compositores e amantes de marchinhas carnavalescas, o Brasil descobre que, em tempos de paz e muito além daquele remédio polêmico, as Forças Armadas, em pávido colosso, investem na aquisição de Viagra e prótese. Os hospitais das Forças Armadas lidam com diversas pessoas. A gente já falou sobre esse tema. E olha que interessante. Uma matéria de 2012, na época que era o PT. Veja. O azulzinho no SUS. Distribuído pelo SUS para tratamento de hipertensão arterial desde 2010. Aqui podia. Sempre pôde. O que está acontecendo agora é bem simples. É ano de eleição e os militares hoje eles estão apoiando Bolsonaro. Então as pessoas que apoiam o governo irão sofrer juntas. É simples assim. Genéricos do Viagra, né, agora serão utilizados em outra finalidade. Aí, ó, o princípio ativo acaba de ser incluída pelo governo na cesta de medicamentos destinados ao tratamento do fenômeno. Coloca lá. 6 de outubro de 2012. Aqui podia. Agora vamos destruir o governo. Bolsonaro não. Mas também essa mesma Veja trouxe essa matéria aqui, colocou a foto do Guedes meio triste, tô nem aí. O otimismo eleitoral de Paulo Guedes subiu. E diz que o Guedes já está planejando aí o que vai fazer no segundo governo. Já está planejando. E enquanto o otimismo do governo sobe, o do PT, o do PT está caindo e a gente vai comentar sobre isso. E vejam só, Veja de novo, saiu ontem. Petistas pressionam Lula e admitem possibilidade de vitória de Bolsonaro. Vai ser no primeiro turno, viu? Cientes da mudança dos ventos, petistas graúdos e amigos de Lula passaram a cobrar mudanças na estratégia de campanha. Eles querem que o ex-presidente coloque logo o bloco na praça e enfrente a voz das ruas, como faz o ex-capitão. O Lula, ele não vai, o Lula vai fugir. O Lula é um fujão. Querem também que ele comece a falar para eleitor moderado e até de direita, deixando a zona de conforto das plateias camaradas. Menos mal já estão admitindo, né, que o Lula só vai onde é tudo controlado. Outra sugestão é que não sei novos nomes, sem vínculo partidário, né? O pessoal do PT meio queimado, essa parte é interessante, porque você vê, né? Se não trouxerem novos nomes, os antigos não vão ajudar. Pré-candidato ao governo de São Paulo e derrotado por Bolsonaro em 2018, Haddad resumiu bem a questão em mensagem numa rede social. Nós temos 6 meses. Precisamos chamar as pessoas para conversar, explicar o que está em jogo. Não é difícil explicar às pessoas que o Brasil está no rumo errado. Não podemos deixar ser tarde demais para conversar. Dentro do PT, a possibilidade de vitória no primeiro turno deu lugar à preocupação com o risco de derrota. Vai ser Bolsonaro no primeiro turno, tá? Tá difícil, hein? E sobre isso daí, o Haddad, falando que temos que conversar com várias pessoas, etc. A gente vai comentar, só que, enquanto alguns petistas que realmente estão vendo que tá feio, e o Lula tem que ir pras ruas, né? Que é pra tentar, porque senão, bicho, é melhor perder logo. Sabe? É melhor saber que já vai perder agora e tentar já pensar no que fazer do que ficar protelando, empurrando com a barriga. Tem um pessoal que não quer fazer o teste. O pessoal tem medo da rejeição do Lula. Tem medo do Lula ser vaiado. Uma live lá do pessoal da Fórum. Eu não sei como a Elisa teve a paciência de ver esse pessoal com a Maria do Rosário. Olha o que o Renato Rovai fala. Não sei como você está coordenando com o Gilberto Carvalho esses comitês no Brasil inteiro. Queria até que você falasse disso, Rosário.
Mas também dessa questão da segurança, porque eu defendo que o Lula só frequente ambientes controlados. Eu sou contra que o Lula faça idas à rua, como fazia, entrando por trás, em grandes aglomerações, ser carregado no colo. Acho que acabou essa fase. Nem vou mostrar o resto. É um vídeo de 2 minutos, eu vou mandar no Telegram, vocês podem escutar na íntegra. Mas vejam só, né? Já criando aquela narrativa. Não, ele fala que questões ligadas à segurança, etc. O Lula pode sofrer. Não, temos que proteger o Lula. Confia, continua confiando. Vai ser no primeiro turno. E isso aqui é interessante. Olha só, a gente já falou no passado de algumas coisas que acabam acontecendo na política. Teve um evento aí que envolveu o pessoal do Solidariedade nas últimas horas. Eu vi, a gente já comentou ontem, mas não tem foi um vídeo sobre outra situação. E aí foi bom, porque o tempo passa e as coisas ficam mais claras. Veja só como são as coisas. Na política, principalmente essa galera tipo Paulinho da Força, Gilberto Kassab, quando dá um chilique, não é que abandonou o barco. Ele está tentando aumentar, né, valorizar o passe dele. Após vaias em evento com Lula, Paulinho da Força cancela hiato que o partido anunciaria de apoio à candidatura do Lula. Vou cancelar. Agora briguei com o Lula. Não gosto mais dele. Não gosto mais. Aparentemente, teve até alguma sondagem para tentar trazer o Paulinho da Força. Não, vamos conversar aqui e ver se desgruda do Lula, traz aqui para apoiar o governo na reeleição. A gente até soltou essa nota, ó. Urgente. Solidariedade libera apoios nos estados e pode desistir de Lula nacionalmente. Já liberou aquele negócio, né? Não é pra mais, agora aqui eu tô chateado, me vaiaram, cortei a amizade. Paulinho da Força tem nenhuma chance de conseguir o voto bolsonarista, você pode falar, o bode de direita. Não tem. Paulinho da Força, ele é ligado aos sindicatos. É um cara de esquerda. A única chance do partido dele, ele de algum tipo de bancada, é colando no Lula. É simples assim, é colando no Lula. Quando ele faz isso daqui, é pra se fazer difícil. Tipo o Kassab, que tá até agora, né? Não vai. Tanto que, ó, no meio da tarde de ontem, tudo começou a se resolver. Zero possibilidade do Solidariedade apoiar Bolsonaro. Aí falou que essa semana deve se reunir com a presidente do PT, a Glaze, essa semana que vem agora, para rediscutir os termos de aliança em torno do nome do Lula. A gente vai discutir de novo. O encontro é exigência do Paulinho da Força, que quer saber qual papel caberá ao Solidariedade numa futura aliança, depois que ele foi vaiado em ato que reuniu militantes e sindicalistas. Aumentou o valor do passe, é só isso. Diante do ocorrido, queremos saber o que pensa o PT. O Solidariedade não quer ser o patinho feio dessa aliança. Queremos discutir uma aliança ampla entre aqueles que estão descontentes com o governo Bolsonaro e não apenas entre partidos de esquerda, mas de centro. Ou seja, uma aliança muito maior do que pensa, talvez, uma parte do PT. Nós somos extremistas, né? Os democratas do PT estamos juntos. Isso daqui é a mesma coisa que o Kassab faz. É Lula na veia. E sobre essa aliança ampla, o Lula segue trabalhando para isso. E tem algumas coisas até interessantes. Eu não trouxe aqui a matéria em vídeo, mas fala sobre a possibilidade do Moro ser vice, do Bivar, uma chapa puro sangue. É interessante você ler essa notícia do Moro com base nessa. Vamos lá nessa aqui primeiro, aí você explica, você entende o porquê. Porque uma reforça a outra. As contas do moribundo, não sei porque se referiu assim ao Sarney, mas ó, José Sarney, o moribundo de Lula no MDB, informou ao petista que possivelmente conseguirá segurar entre 15 e 17 diretórios estaduais do partido. São 27? Pô, bastante. O plano de Sarney e seus aliados como Renan Calheiros e Jucá envolve fechar acordos regionais até o fim deste mês. Querem evitar que a pré-candidatura da Simone Tebet sobreviva até maio, quando as demais forças da chamada terceira via prometem escolher um nome. Lula e Sarney têm pressa. Acreditam ser fundamental manter o MDB no mínimo rachado e sem perspectivas de candidatura própria. Quanto maior a aparência de inevitabilidade da chapa de Lula, mais chances eles avaliam ter de negociar com sucesso os acordos estaduais. Então tá aí. Olha qual é a turma que apoia o Lula. A turma lá do Nordeste. Renan, Sarney e etc. Tá lá, firme e forte. Anísio Oliveira. Que
a chapa da Simone Tebet não decole. Para o MDB é interessante ter a chapa da Simone Tebet? É interessante por um motivo. Porque tem aquela questão que envolve candidaturas femininas, etc., gastos. A campanha presidencial é cara, então eles não precisam se preocupar em achar candidatas mulheres para isso. E a matéria que sai do Moro é que existe uma certa visão, uma certa expectativa do entorno ali do Moro, que o PSDB e o MDB não soltem candidatos. No final do dia não tem candidato. No final do dia, eu acho que a eleição vai ter Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes e talvez a tal terceira via. E só. Tá? É só isso aqui. Só isso daqui. E vamos ver. E aí nessa brincadeira eu falei pra vocês, não preciso nem mostrar a matéria, só entender que essa movimentação, isso daqui eu acho bem importante. E eu acho que isso aqui dificulta consideravelmente a batalha pelo governo do estado de São Paulo. Alckmin liga para prefeitos para pedir apoio para Márcio França. Por que ele não pediu apoio para o Haddad? Ele pediu Márcio França. E o Márcio França não quer desistir. E no passado já saiu matérias que o próprio Haddad ele preferia ser senador do que ser governador. E o Haddad ele tem uma rejeição muito mais alta. E ele fala para menos setores. Para você conseguir fazer que o Márcio França seja o candidato da esquerda, é mais fácil. Ainda mais quando é o candidato do Bolsonaro do outro. E o Márcio França ele tem uma pequena vantagem, que ele consegue conversar com alguns setores, como por exemplo o da segurança pública. E já foi governador do estado, né, que era vice, etc. Então, nessa batalha, esquerda e direita, o Márcio França é um candidato mais competitivo. Vale a pena ficar de olho. E aí seria o França no governo e o Haddad vem pro Senado, que seria um candidato um pouco mais tragável. E aí pensa naquela lógica. O cara que vota no governo tem uma tendência de votar no senador mais alinhado, né? E no presidente também. Então o Haddad ele tem muito mais chances vindo como Senado, que o cara ia torcer o bico e vai falar, pô, não dá pra colocar um senador bolsonarista tendo o Márcio França, né? Entendeu qual é a matemática? Vale a pena ficar de olho nisso daqui. O Alckmin não foi à toa pro PSB. Tem acordos. Levou a galera dele. Quer eleger alguns. Então é interessante se ele tiver um governador muito mais alinhado. Quem sabe fazer algumas indicações, uma possível vitória. Vale a pena ficar de olho. Inclusive, está se falando que o Márcio França até encontrou nos últimos dias o Rodrigo Garcia para conversar sobre até uma possível união. Vamos observar isso. E para a gente entrar aqui no próximo tema, Lula está preocupado com a renovação do Congresso 2022. Essa preocupação do Lula eu achei interessante. A previsão do PT é que a renovação na Câmara chegue a 60% nas eleições de outubro. Assim, para isso acontecer, a gente pode ser porque três motivos. Ou os candidatos não vão disputar, ou os candidatos perderam para outros candidatos que estão construindo bases melhores, ou também, né, não separado, coisas podem ser juntas, a população também está acompanhando mais. Se o PT está com essa preocupação, porque a população está acompanhando mais, talvez possamos ter um Congresso mais aliado à direita, né? Acho que o país está migrando mais para esse lado. Nesse cenário, Lula alertou que o campo progressista precisa eleger um número expressivo de representantes. Eu acho interessante como a imprensa, né, fala progressista, não coloca a palavra de esquerda, né, para ajudar. Porque progressista é bonito, é que não gosta de progresso. Em reunião nessa terça, dia 12, Lula debateu com deputados o cenário eleitoral estado por estado. Ele prometeu trabalhar para o fortalecimento das chapas no PT, inclusive fazendo campanha para os candidatos. O temor do ex-presidente é repetir o resultado das eleições de 2018. Com a vitória de Bolsonaro na disputa presidencial, o Congresso eleito foi considerado por analistas como o mais conservador da história. Imagina, se o atual é o mais conservador da história, eu quero nem saber como foi o mais de esquerda. E avançando aqui, a gente vai para o nosso próximo tema. Congresso, renovação. O Congresso que entrar, talvez isso possa dar uma confusão grande, possa receber uma espécie de cheque em branco para debater temas até como semipresencialismo. O Lira deu a entender isso daí. Não, quem foi eleito agora já vai ser eleito sabendo que vai discutir o semipresidencialismo. Então a população está dando esse aval. E sobre isso, o Arthur Lira deu entrevista para o Globo. O título não tem nada a ver com a pergunta que eu trouxe. É só para você saber lá qual era a matéria. Falar
demandas, né? Falando das emendas de relator, que não é o suficiente, precisa de mais dinheiro, etc. Só que perguntam para ele o seguinte: por que o senhor disse recentemente que foi um erro a Câmara rejeitar a urgência do projeto de lei das fake news? Vamos tentar ler sem pegar no pé. Entendo como erro da Câmara não ter apreciado a urgência. Não podemos no Brasil ficar como está. Uma permissividade das ações como elas são expressadas hoje na internet. Como elas são? Como? Explica aí, Lira. Explica aí. Seria interessante. Seria interessante. Já pensou? Algum grupo aí que tem acesso. Eu não tenho acesso a isso, mas algum grupo que tem acesso, algum grupo de imprensa, chama o Lira aí para um bate-papo, aperta ele, faz uma sabatina com ele. Explica aí, Lira. Explica aí como é que está sendo utilizado hoje. Explica aí. Conta aí. Não temos um regramento. Tá. Ali na Câmara tem um conflito que passou desapercebido por muita gente, que é um jogo sujo das Big Tech embaixo do plenário. É normal defender posicionamentos. Tá. Mas a turma que defendia os privilégios das Big Techs ficou ali um esconderijo. A falta de discussão da matéria vai gerar prejuízo para muita gente. Prejuízo para quem, Lira? Para quem? Pro PT, né? Pro Lula. E você vê que interessante. Prejuízo para Big Tech. Essa PL, o único prejuízo é quando a Big Tech tiver que dar dinheiro para a imprensa, né? Só isso. É o único prejuízo que a Big Tech tem, porque no resto vai ampliar o poder. Vai poder se autorregular, isso, aquilo, outro. E vai gerar um grande mercado, né? Lucrativo para quem quiser trabalhar com a desinformação, etc. Esse é um tema que vai ser debatido com certeza nos próximos anos. E o Lira é um fortíssimo candidato, inclusive, para a reeleição para a presidência da Câmara. Em 2021, eu tenho certeza que se Bolsonaro pudesse escolher a dedo quem ele quisesse, fosse assim, nomeação do presidente da República, assim, ó, eu não tenho nenhuma caneta aqui, eu tenho um cortador de unha. Eu tenho uma caneta e eu vou aqui, quem eu quiser. Acho que Bolsonaro, eu vou colocar o Lira, que eu amo ele. Quem escolhe o presidente da Câmara são os 257 deputados, é a maioria. Vamos supor, né, um cenário que eu acho que não vai acontecer, eu realmente acho, 257 deputados bolsominions. Será? E tu já pensou? 308 bolsominions na Câmara? Aí, meu amigo, aí era nova era. Aí era nova era e não tem o que falar, porque aí passava tudo. Passava tudo. E mais 49 no Senado, né, que a gente não ia ter, infelizmente. Olha a importância dos políticos que vão ser eleitos agora em 2022. E sobre esse tema, olha aqui como é que a imprensa lida, né? E como a Big Tech também lida com o tema. Vamos ver quem que vai ter prejuízo, né, Lira? Elon Musk sinaliza que pode reverter expulsão de Trump do Twitter. Você acha que a imprensa vai gostar disso? Quem que sai prejudicado, Lira? Imagina aí se ele volta. Já pensou? Já pensou se no Brasil o Bolsonaro fosse banido e alguém assim tivesse essa ideia? Não vai banir não, bota de volta. Quem que pode ser prejudicado, né? No nosso país. O Vinícius fala, pronto, agora a esquerda vai surtar de vez. Sobre isso, Twitter adota plano para tentar impedir que o Musk compre a rede social. Não quer vender não. Não quer dinheiro não quer vender não. Por quê? Porque o Twitter é a rede social mais importante que tem, né? No debate político. Já pensou? Se realmente tem liberdade de expressão? E olha isso daqui. Para vocês verem que o Brasil não tem exclusividade na hora da sem vergonhice da mídia. O Rafa Glau trouxe o mesmo grupo de mídia, um grupo internacional, Business Insider, em 2 anos diferentes. 2013 e 2022. A compra do bilionário Jeff Bezos no Washington Post marca uma transição cultural fascinante na América. Por quê? Porque o Bezos é de esquerda. É da extrema esquerda. É fascinante. Um choque cultural. Iluminismo. Esse ano, a tentativa de Elon Musk comprar o Twitter representa uma nova ameaça assustadora. Trouxe os bilionários assumindo as mídias sociais. Uai, ele pode comprar o Washington Post, agora o Twitter não. Porque ele não é de esquerda. É uma ameaça.
Tá de brincadeira, né, irmão? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Não, gente, não é só no Brasil. É isso daqui. Os problemas que Bolsonaro enfrenta no Brasil, muitas vezes, não é ele ter que lidar com pressões internas, é com as pressões também externas. Está mais do que claro. Está mais do que claro. E para vocês verem, né, como seria bom se realmente essa compra acontecer. Em homenagem aos petistas que não compreendem o momento que estamos vivendo e em desrespeito ao novo dono do Twitter, despeço-me. Atenciosamente, José de Abreu. E ele apagou a conta dele. E não vote, assim, vai, não vote mais, o André falou. E o José de Abreu realmente apagou a conta dele. Mas vamos que vamos. Pautas que também vão ser discutidas, né? Essa questão do meio ambiente só tende a crescer cada vez mais e mais. Virou matéria na Globo ontem, um tweet do Leonardo DiCaprio. DiCaprio exalta a luta do acampamento Terra Livre por demarcação de terras e fala em agenda anti-indígena de Bolsonaro. Bolsonaro tem uma agenda contra o índio. É sério, tem raiva do índio. Que é demarcação de terra, né? 14% de todo o território nacional tá pouco ainda. Tá pouco. Precisa de mais. Precisa de mais. O que você tem que se perguntar é o seguinte. Por que Leonardo DiCaprio postou exatamente este vídeo? Como este vídeo chegou no Leonardo DiCaprio? Tem brasileiro que não sabe o que é o PL 191, que pode garantir a autossuficiência de fertilizantes para o país. O Leonardo DiCaprio sabe, ó. PL 191. Demarcação já. E ainda colocou acento da hashtag. Tá escrevendo um português melhor que os brasileiros. Você tá vendo que interessante, né? Olha a força que a esquerda tem. Nível internacional. Internacional. Galera. Vai vendo. E outro tema, que também vem com tudo aí, e a gente vai fazer aqui a transição pro nosso último tema, que é a terceira via. A turminha do SG, isso aqui eu achei interessante. Um amigo bateu um print. Propaganda aqui no canal. Acho que não vai colar, né? Pra vocês não vai colar. Estão anunciando no lugar errado. E até é bom que é pra dar risada. Propaganda do Moro. No nosso vídeo. Do SG. SG Brasil Academy. Olha só. Também faça a reflexão. Um tema que ninguém falava. Um tema que tá com várias propagandas. Um tema que a Huawei tá fazendo propaganda na Jovem Pan sobre o SG. Todo mundo falando nisso. Aparece um curso que já está anunciando que vai ter um segundo curso junto com o pessoal do Pacto Global, que foi quem desenvolveu o SG, que é o grupo da ONU, né? Que desenvolveu lá do Kofi Annan, 2004, etc., com as instituições financeiras. O próximo vai ser com isso, ou seja, Moro, talvez aí ele crie, como é que a gente pode falar, uma espécie de monitores da ONU. Os monitores da ONU aí vão sair do curso do Sérgio Moro. E aí, gente, todo esse cenário, propaganda pra valer, e ainda saiu na Globo. O Globo fez propaganda do curso do Moro. Será que esse tema, ele vai vir? Será que esse tema nos aguarda aí nos próximos anos? Vale a pena, mas muito a pena ficar de olho nisso daqui. Muito a pena ficar de olho, né? SG, gente, é uma realidade. É um problema que o mundo vai ter que lidar. Problema não, né? Para vários é a solução. A única forma de tornar o planeta um lugar melhor. Um jeito assim de realmente combater a corrupção, cuidar do meio ambiente, do social, da governança. E aí vamos falar aqui do pessoal da terceira via, né? Chegando aqui ao fim do nosso vídeo. Moro e Rosângela estão chateados com a empresária aí e prestaram queixa por calúnia. Mas não sei se vão ganhar não, viu? O ex-ministro Moro e sua esposa prestaram uma queixa na quinta-feira contra a empresária Roberta Moreira Luxinger, do PSB, por suposta prática de calúnia e injúria. O casal pede indenização por danos morais de R$200 mil. A empresária apresentou a notícia-crime ao Ministério Público Eleitoral, pedindo investigação sobre a troca de domicílio eleitoral de Moro e Rosângela. O que ela diz? A ação diz que o casal não tem qualquer ligação com o estado de São Paulo e que a mudança se deu mediante possível fraude e inserção de informação falsa no cadastro eleitoral. E aí? Moro
Fraude, não foi fraude, inelegível não, calúnia, não é calúnia. Sai aqui essa matéria na Jovem Pan, o Arthur até comenta e fala o seguinte: as atrapalhadas eleitorais de Moro só não são maiores do que aquelas que fez com Álvares e Marçal. E temos também novidades sobre isso, não muito boas pro Marrequinho. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo fez uma notícia-crime contra o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a esposa dele, alegando que os dois não têm qualquer tipo de vínculo com o Estado para concorrer às eleições por São Paulo. Segundo a lei, só é possível concorrer às eleições mudando o domicílio eleitoral após residir no local há pelo menos 3 meses. A Procuradoria diz que o casal não tem esse tipo de vínculo com São Paulo e, por isso, pediu para o Ministério Público Eleitoral investigar o caso. Moro, hein? Ei, Sérgio Moro, faça a coisa certa sempre. Tá ficando pior. Tá ficando um pouco pior, viu? E não há nada ruim que não possa piorar. TCU prepara novo bombardeio contra Moro e a Álvares e Marçal. Que foi que aconteceu agora? E essa história aqui parece cabeluda, viu? O TCU segue avançando sobre as relações de Sérgio Moro com Álvares e Marçal. O tribunal descobriu negócios da consultoria no setor de energia nuclear, também na mira da Lava Jato nos tempos de Sérgio Moro. Uma nova leva de ações da corte está no forno. E olha só, cruzaram os dados e o TCU chegou a um amigo de Moro. Chegou no amigo. Segundo investigadores, que faz negócios com a consultoria. Moro. O tribunal agora quer quebrar sigilos e avançar sobre o novo personagem. A vida de Moro piorará dramaticamente, diz um investigador do TCU. Quem não deve não teme. A matéria da Veja aqui é meio preocupante, viu? Depois de falar que teria um amigo na história, faça a coisa certa sempre. E aí, diante desse cenário, o coitadinho, né, tá sendo abandonado pelos seus ex-amigos. O Aurelvisto Guimarães falou o seguinte, ó: o apelo eleitoral do Moro diminuiu muito. Aí o Maynard soltou a nota sobre o tema e a Rosângela diz: meu respeito pelo senhor diminuiu muito. Por que diminuiu? Só porque agora não apoia mais? Só porque ele falou uma verdade? Eu não tenho dúvidas de que, naquela ocasião, ele teria sido eleito como Jair Bolsonaro foi eleito por um partido pequeno. Aurelvisto entende que agora o apelo eleitoral de Moro diminuiu muito. Ele já não tem mais o apelo eleitoral de 3, 4 anos atrás, quando a Lava Jato estava no auge. Atualmente, o apelo eleitoral de Moro diminuiu muito em razão do próprio tempo. O povo esquece, as coisas passam, a radicalização entre Lula e Bolsonaro é uma simplificação idiota da política. Não há mais espaço para uma posição de centro. Opa! Se não há mais espaço, o Aurelvisto vai para o Lula ou o Bolsonaro? Eu acho que não vai para o Lula não, né? Parece que o Moro tá perdendo apoio no seu próprio ex-partido. Não falou nada demais, não sei porque o chilique da Rosângela. Ficamos sabendo que ele deixou o partido e desistiu da candidatura pela imprensa. Ele não trocou ideias disso comigo, nem com Álvaro Dias, nem com a Renata Abreu, nem com ninguém. Ele falava de possibilidades, mas não falou nada sobre o tipo de trato que estava fazendo com o Bivar. Moro não é mais candidato hoje, mas tomara que eu me surpreenda aí. Se isso acontecer, eu apoiarei. Não tá bom pro Moro. Não tá bom. E é isso que, de repente, sai uma matéria também que vale a pena ficar de olho, que é o seguinte: União Brasil, o partido do Bivar. E isso daqui é muito mais factível de acreditar do que numa chapa aí puro sangue. Bivar com o Moro de vice. Bivar não vai ser candidato. Bivar tá cansado, tá mais coroa, quer sentar lá na Câmara, sei quem sabe o presidente dela, primeiro secretário. União costura apoio a Bolsonaro via Centrão com Podemos, com tudo. É o Mar Nascimento, disse o antagonista, que o Bivar, caso não seja aceito como cabeça de chapa do Centro Democrático, poderá lançar uma chapa puro sangue, tendo possivelmente Sérgio Moro como vice. Aí pensa o seguinte: o Bivar ele constrói apoio. Tebet, não vai ser eu aqui com Moro, etc. Aí chega naquele ponto que já não é mais viável para Tebet lançar a candidatura, no pessoal, aí no meio que assim, ó, velho, eu posso tirar minha assinatura, a depender aí em Lula, a depender aí em Bolsonaro. Trata-se de uma tentativa de desviar a atenção do público para a negociação fechada com Arthur Lira para a União comandar a CCJ. A comissão mais conversada da Câmara, ainda das mais importantes, Comissão de Educação e Minas e Energia. Ele está querendo falar que agora o Bivar está se unindo ao governo, quem sabe
e rifar o Sérgio Moro para conseguir a CCJ. Não tem nada a ver com isso. O acordo com Lira pode ser mais amplo e mais ambicioso, envolvendo a presidente da Câmara para 2023. Isso daí eu acredito. E o controle da Petrobras, passando pelo apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno. Esse final aqui pode fazer mais sentido. Vale a pena ficar de olho aí. Não, eu não vou apoiar o Lula aqui, não, vamos lá. Ele apoia Bolsonaro não porque Bolsonaro quer, mas porque ele conversa com Lira, para realmente garantir, fazer aqui um apoio, o outro é do Nordeste, assim como tudo mais. Vamos aqui montar o nosso grupo para tentar emplacar o presidente da Câmara de 2023. Que é o que a gente já comentou. Qual é o plano dessa turma, né? PSDB, União Brasil, MDB, Cidadania. Vamos trabalhar, tentar manter que a bancada não diminua, tenhamos os mesmos 120 deputados que temos hoje, para a gente poder determinar quem que vai ser o presidente da Câmara. Com 120 determina, porque o lado que essa turma escolher vai eleger, né? Se vai ser alguém de esquerda ou se vai ser alguém da direita. Petrobras vota pacote que diminui decisões do governo. Falando aqui da Petrobras. O problema é quando limita decisões do governo e abre as pernas para decisões da oposição ao governo. A Petrobras acho que vem decepcionando muitos brasileiros nos últimos tempos, porque a subida de preço, a última, né, foi marcante, foi quando o dólar estava lá em cima e o preço do barril do petróleo também estava lá em cima. O governo, inclusive, tentou nomear o nome que o governo enviou inicialmente, não foi aceito, foi aquele maior caos. Aí agora, se não é tomar decisão que limita a decisão do governo, aí o governo não pode nem mais indicar, basicamente, o diretor da Petrobras. O preço que não cai. Mas o pessoal está pensando nela caso vença 2023. E aqui, já chegando ao finalzinho, eu acho que o PSDB vai acabar ficando sem ninguém. Aliados do Dória estão furiosos com o Bruno Araújo. O Bruno Araújo voltou a falar que o acordo é que vai ter um candidato único da terceira via. E que esse acordo vai prevalecer sobre as prévias. Aí o Dória falou, o Bruno Araújo era o coordenador de campanha dele. O Dória chutou o Bruno Araújo, mas só mostrar aqui, né, sobre as prévias. O Vignoli, relativizar prévias é desrespeito à democracia. O Vignoli já saiu para defender, né, quando o Bruno Araújo falou isso, e o Dória colocou o seu maior aliado para ser o seu coordenador de campanha. Aí aí tá lá, o Dória retira a presidente do PSDB do comando de pré-campanha. Aí o Bruno Araújo traz isso pro Twitter falando o seguinte, ufa, comando que nunca fiz questão de exercer. Aliás, ele sabe as circunstâncias em que e o porquê aceitei a época. Aliás, objetivo cumprido. Objetivo cumprido? Que objetivo foi esse? O que está acontecendo? Enfraquecer o Dória, isolar o Dória, fazer com que ele renunciasse para o Rodrigo Garcia assumir a pasta, e aí ficar mais difícil para o Dória. O que quer fazer? O Vignoli ainda tem o poder da caneta na mão do diretório estadual, né? Briga de tucano, né? Tucano se bicando. Tô achando que a terceira via vai afundar de vez. Rodrigo Maia, que tá no PSDB, já falou que o Dória não foi candidato, vai apoiar o Lula, vai estar fechado com o Lula, e vida que segue. O que fica claro no final disso tudo aí, deixa eu ver se tem mais uma coisa, não tem mais nada, é que, gente, no final do dia, só tem duas opções. É Lula, é Bolsonaro, é o que a gente já tá sabendo. Tá aí bem claro o que um lado planeja, o que o outro lado planeja. E também está muito claro sobre a importância de eleger uma grande bancada nas câmaras estaduais, federais, governo, senadores e, obviamente, Bolsonaro. Fico por aqui, lembre daquela curtida, daquela compartilhada. Se gosta do meu trabalho, pode tornar membro do canal, me apoia pelo Patreon e vou mandar o vídeo lá do PT no Telegram para vocês verem. Fui, meus amigos.